está em oposição à corrente. E no meu percurso de Z até X, eu tenho apenas a força eletromotriz da minha bateria, que é o que está fornecendo energia nesse circuito. Então, ela é positiva, certo? Pela lei das malhas, se eu somar toda essa diferença de potencial no circuito, ela tem que ser igual a zero. Então, eu tenho menos IR, menos LDI dt e mais a força eletromotriz da bateria. Se eu somar todas elas, vai ser igual a zero. Ou, outra maneira de organizar essa equação é se eu passar a força eletromotriz para o lado de cá, tá certo? Ou melhor, já que ela está positiva aqui, eu passei esses termos para o outro lado da equação. Então, eu vou ter que a força eletromotriz é igual a LDI dt mais RI. Essa é a equação do meu circuito RL. E é ela que nós vamos tentar encontrar uma solução para estudar como se comporta o circuito, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a nossa equação que nós acabamos de escrever do circuito RL e vou comparar com o que já era conhecido do nosso circuito RC, né? Que é um circuito do resistor e o capacitor em série, né? Agora eu tenho um resistor e indutor. Como essas duas equações são muito parecidas, só que aqui eu tenho em função de carga e aqui eu tenho em função de corrente, tá certo? Então, espera-se que a solução dessa equação que a gente viu agora seja muito parecida com a solução do que a gente já conhecia. E, na verdade, é. Observa aqui como era a solução, né, do meu circuito RC e como é a solução do meu circuito RL, tá bom? Aqui em cima, observa que a gente chamou esse RC, que é a resistência vezes o capacitor, de uma constante de tempo capacitiva. No nosso circuito, nós temos, se eu passar esse R, né? É a mesma coisa de T dividido por L sobre R. Então, fica como se eu tivesse no meu denominador L sobre R. E seria essa constante aqui de tempo, só que aqui a gente chama de constante de tempo indutiva, tá certo? Então, as equações são bem parecidas. E a respeito de obedecer condições, né, de contorno, que são aquelas condições iniciais e finais. Então, vamos ver. Quando eu tinha o meu tempo igual a zero, a minha carga era zero. E essa equação obedecia isso. Nessa situação em que se eu fizer o t igual a zero aqui, né? Todo número elevado a zero é 1, 1 menos 1, 0, equação zero. Quando eu fizer meu t igual a zero aqui, novamente, né? Todo número elevado a zero é 1, 1 menos 1, 0, e essa minha equação toda zero. E quando eu tenho tempos muito longos, ou seja, quando eu chego no equilíbrio, tá certo? Quando meu tempo é muito longo, ó, vai para infinito, eu tenho que a minha carga, né, é a capacitância vezes a força eletromotriz. E no meu caso agora do indutor, eu tenho que a minha corrente, quando meu T for muito longo, eu tenho que minha corrente é igual a ε0 dividido por R, que nada mais é do que a lei de Ohms, né? A gente chega na equação da lei de Ohms, tá certo? Então, uma maneira de você entender bem o circuito RL é você relembrar o circuito RC, né? Observar essas propriedades e fazer essa relação, essa analogia do circuito RL, que nós estamos vendo agora, com o circuito RC. Bem, agora vamos falar de energia, certo? A energia armazenada em um campo magnético. A gente vai usar o circuito RL para investigar essa energia armazenada numa região que existe um campo magnético, certo? Então, para investigar energia, né, no circuito, a princípio, nós vamos multiplicar os dois lados da equação do circuito RL por I. Então, se eu pegar a equação do meu circuito RL e multiplicar por I, eu vou ficar com LI aqui, nesse termo. Esse I vai ficar ao quadrado e aqui eu tenho força eletromotriz vezes I.
Se eu olhar direitinho essa equação, esse lado aqui é a energia total que está sendo energia que está sendo fornecida pela minha bateria, tá certo? Essa equação nada mais é do que a lei de Joule. É a parte da energia que está sendo consumida da bateria que está sendo transformada pelo resistor em energia térmica. Ora, se parte dessa energia aqui da bateria que não está sendo usada pelo resistor, transformada em energia térmica, então ela está sendo armazenada no tempo, dentro do campo magnético. Então, significa que se existe essa energia, armazenada no campo magnético do indutor, esse termo é o que representa essa energia. Energia por unidade de tempo, tá certo? Então, utilizando isso, nada mais é do que a conservação de energia, Energia fornecida tem que ser igual à energia que está dentro do circuito, tá bom? Então, eu estou interessada nesse termo. Esse termo, eu estou reproduzindo ele aqui, tá? E eu estou dizendo que ele é igual à minha energia armazenada do indutor, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o dt, já que tem dois termos aqui variando no tempo, Então, eu posso tirar o dt e vou ficar du igual a li di, tá bom? O que eu posso fazer agora é integrar, esses dois termos. A energia vai de 0 até uma energia máxima, U B, e a corrente vai de 0 até uma corrente máxima I. Se eu fizer essa integração, eu vou ficar com a minha energia máxima é igual a meio de Li ao quadrado. Então, essa aqui é a energia magnética, tá certo? A energia magnética é a energia que está sendo armazenada dentro do indutor, do campo magnético dentro do indutor. Se você lembrar, existia uma energia também armazenada dentro do campo elétrico, que era dentro do capacitor. Essa energia, era energia E, era igual a Q ao quadrado sobre 2C, Estava relacionado com a carga e a capacitância. Aqui nós estamos relacionando agora no indutor com a indutância e a corrente ao quadrado. O que pode acontecer é que eu quero saber essa energia dentro do meu indutor, Aqui eu tenho um desenho de um indutor de comprimento L, tá certo? A gente diz normalmente que esse L é muito longo, que a gente está mais interessado no centro do solenoide, no nosso indutor. Então, o que eu quero saber é a energia por unidade de volume, tá? Então, se eu tenho aqui um comprimento L e a minha área transversal aqui é uma área A, então o volume que esse solenoide me dá é o que? É A vezes L, tá certo? Eu quero saber a quantidade de energia que eu tenho por volume dentro do solenoide. Então, é isso que eu vou fazer. Densidade de energia é a energia por unidade de volume. Então, esse Uzinho minúsculo, a gente diz então que é densidade, tá certo? Que é a nossa energia máxima, por unidade de volume. Ora, eu posso reescrever substituindo o nosso UB que nós achamos anteriormente, tá? Então, 1/2 de Li ao quadrado. Então, a nossa densidade de energia vai ficar essa daqui, tá bom? Substituindo agora o valor da indutância de um solenoide, L, tá? Então, se eu substituir o meu L aqui pelo valor da indutância do solenoide, que nós vimos já nesse capítulo, tá? A gente vai encontrar esse resultado. E bem, se você quiser lembrar a nossa indutância do solenoide, não por unidade de comprimento, tá? Mas só a nossa indutância, ela será igual a N0, Nzinho ao quadrado, LA, tá certo? Podem voltar lá no livro, nós temos aqui na página 203 e relembrar a nossa indutância do solenoide. Se eu substituir aqui e reorganizar, eu vou ficar com a nossa densidade, tá certo? De energia é igual a B ao quadrado sobre 2